Oi, pessoal, mais um vídeo aqui do Manu Entrevista e hoje com a gente, Fernanda Cunha. Oi, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente estava falando aqui no off, que bom que deu certo. Eu sempre gosto muito de falar sobre comunicação, falar sobre o meu trabalho, então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ô, Fê, eu fiquei super feliz, tá? Que aceitou o convite. Foi algo muito rápido, né? Que deu certo. Quando é para dar certo, dá, assim. Para a gente falar um pouquinho do teu trabalho, né, a Fernanda, eu acredito que muita gente, a gente tem aqui no Instagram, né, no YouTube, muita gente que é da comunicação já conhece o meio, né, mas apresentando, a Fernanda é comunicadora hoje da Jovem Pan de Blumenau, mas já passou por outras rádios também e tem um trabalho forte nas redes sociais, né, Fê? Verdade, eu estou 12 anos trabalhando como comunicadora de rádio. Meu primeiro emprego já foi como comunicadora, não sei fazer outra coisa. E atualmente eu estou aqui na Jovem Pan de Blumenau. Vai fazer 2 anos em novembro. Mas já passei por algumas emissoras, assim. A minha carreira começou lá em 2012. 2012. A Fernanda é super jovem, né? Mas já tem uma carreira aí de vários anos. Ô, Fê, eu queria que tu falasse então pra gente como falou que sempre trabalhou com isso, né? Que não sabe fazer outra coisa. Mas quando que tu realmente caiu a ficha, assim, que tu percebeu, não, é com isso que eu quero trabalhar? Tu sempre teve essa paixão pelo microfone? Como é que foi o início de tudo, assim? Legal. Então, foi muito por incentivo da minha família, especialmente do meu pai, que ele também trabalha com locução publicitária, ele já foi radialista também. Hoje, ele ainda atua como locutor publicitário, né? Trabalha com sonorização de eventos e tudo mais. E a nossa família sempre foi inserida muito na música, cantar, todo mundo sempre muito estimulado, assim, com relação a essa questão da voz, mais pro cantar mesmo, assim, né? E eu sempre gostei muito, eu fazia aula de canto quando eu era mais nova e tal, e eu achava, assim, que eu ia ser cantora. Aí, chegou numa certa idade, quando eu tava com 14 para 15 anos, eu comecei a sentir uma necessidade, até por ver as minhas amigas fazendo uma movimentação de trabalhar como menor aprendiz, assim. Então, eu comecei, assim, me sentir interessada em ter um emprego, sabe? E aí eu comentei com os meus pais e falei, olha, eu quero trabalhar com alguma coisa, mas eu não sei com o quê, assim. Eu não tinha muito norte, eu quero trabalhar com comunicação. Nunca foi uma coisa, assim, muito clara para mim, sabe? E aí eu comentei isso e eu acho que umas 2 semanas depois o meu pai soube de uma vaga que abriu numa rádio comunitária de Gaspar, porque eu sou natural de Gaspar, né? Minha família é dali. E daí aí meu pai soube dessa vaga e falou: olha, tem uma vaga para comunicadora de uma rádio e tal. E eu falei: nossa, jamais, eu morro de vergonha e tal, porque eu sempre me considerei super tímida, assim, né? Uhum. E daí eu falei: não quero, tenho vergonha. Daí passou assim isso, mas eu fiquei, tipo, curiosa com o ambiente, porque eu nunca tinha ido numa rádio, eu não fazia ideia de como que era esse ambiente. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha ali, assim, né? E aí eu falei: eu quero ir lá conhecer, assim, mas não era com a pretensão de trabalhar com isso, sabe? Era mais pela curiosidade do ambiente mesmo. E aí pedi pro meu pai me levar nessa rádio comunitária. E assim, lá eu cheguei, lá eu fiquei, sabe? Eu me apaixonei, assim, pelo ambiente. Uma rádio super simples, né? Uma rádio comunitária, só pega dentro da cidade, né? Pra quem não sabe, de repente, enfim. E ela não tem uma abrangência muito grande, mas é uma grande escola, assim. É muito interessante começar dessa forma, até que eu comecei, porque eu acho que isso trouxe uma bagagem bem legal para mim, sabe? E aí, a partir disso, eu fiquei ali. A comunicadora dali realmente estava se preparando para sair. E aí, logo depois, ela teve um dia, assim, que nem estava muito nos planos. Teve um dia que ela chegou e falou: olha, eu não vou conseguir ir hoje para a rádio, tu que vai tocar. E eu estava acompanhando, tipo, há pouquíssimos dias. E eu fui, assim, ó, no fogo mesmo. Mas foi a melhor coisa, porque foi ali que, tipo, cara, eu vou ter que fazer, eu vou aprendendo aqui na prática mesmo. E eles confiaram muito no meu trabalho e deu muito certo. Eu fiquei 2 anos nessa rádio, que é a Rádio Vila Nova de Gaspar, ela existe até hoje. E dali eu saí para ir para uma rádio maior, que é a Rádio Guararema de Brusque. Hoje é a Rádio Massa FM, né? Mas eu fui para lá e para cobrir uma licença maternidade, assim, sabe? Então, nesse momento, respondendo a tua pergunta, falando se eu sempre quis fazer isso, eu ainda não tinha clareza se, tipo, eu vou trabalhar com isso pro resto da minha vida. Só estava sendo uma experiência muito legal e eu estava me descobrindo mesmo, assim, com relação ao gosto do que eu poderia ter como pretensão para um futuro, se eu queria trabalhar com comunicação ou não, ia querer trabalhar. As pessoas ficam muito nessa quando trabalham com rádio, mas você não quer TV. E eu comecei a me envolver com os meios para ir experimentando e vendo o que eu gostava de fazer, assim. Aí eu fiz um curso bem longo, assim, de rádio e TV, então eu tinha as 2 experiências, assim, sempre gostei do vídeo também, mas eu acho que eu nasci mesmo para a questão do rádio, assim, eu sou muito apaixonada por, né?
E acho que aí, assim, quando eu estava esses 2 anos, que eu saí da rádio comunitária, que eu fui para uma rádio maior, daí onde a gente tem um aprendizado bem diferente, né? A gente entende, assim, numa dimensão muito maior. Ali eu acho que eu comecei a ter um pouquinho mais de tipo de clareza de que eu queria seguir nesse caminho, assim, que eu queria me dedicar para trabalhar em outras grandes emissoras, sabe? Então eu acredito que foi mais ou menos nesse caminho, assim, quando eu tinha uns 17, 18, eu já estava mais tipo, não, é isso aqui que eu quero, sabe? Legal. E aí tu falou, né, da tua primeira experiência que te colocaram no fogo, né? Apresenta aí. E eu lembrei que eu comecei no rádio também, né? Na verdade, foi meu segundo estágio, assim. E eu também apresentei, a primeira vez que eu apresentei mesmo, assim, para uma emissora foi no pulo, assim, que o apresentador acabou não indo ali por motivo pessoal, né? E aí eu fui. E dá aquele frio na barriga, mas foi a melhor coisa, assim. Depois, quando acabou, assim, sensação de dever cumprido e aquela adrenalina boa, né? É verdade, e às vezes eu acho que, por mais que, claro, no momento a gente fica super nervosa, mas às vezes é melhor que seja dessa forma do que a gente ficar muito tempo ali, porque parece que se a gente ensaia muito, o rádio tem muito disso, né? Se a gente se ingessa demais, parece que dá tudo errado, assim, pelo menos comigo é assim. Então, no fim das contas, tava ali no fogo, foi no susto, mas foi muito bom, sabe? Fica mais espontâneo, né? Eu acho que pro rádio tem que ser assim também, né? Um pouco mais espontâneo, né? É verdade. Até essa questão de espontaneidade, eu acho que é uma coisa muito que o rádio está trazendo para agora, essa naturalidade, né, da comunicação. Hoje em dia, até teve uma visita que eu recebi lá na rádio esses dias e falaram, nossa, né, é tão diferente a profissão de vocês, é um ambiente diferente. Falaram, e o que tem que fazer para ser comunicador? Tem que ter uma voz bonita? E se fosse um tempo atrás, era muito isso, né? Tu tem que ter um vozeirão, assim. E hoje em dia já nem é mais tanto, né? Tu tens que ter uma comunicação muito boa, uma clareza no comunicar, mas não necessariamente que tu tens que ter aquele vozeirão, né? Já se quebrou, assim, essa ideia, esse tabu de que, aquela voz de locutor apaixonada que se falava, né? Então, hoje em dia, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque também acaba que crescem as possibilidades, né? E que tenham profissionais mais interessados também, né? Isso possibilita mais pessoas, né? Não só quem era dentro daquele, né? O padrão, vozeirão, né? Então, mais natural. E no caso, esse programa, tu começou com a parte musical mesmo? Ou tu dava algumas notícias? Como é que era, assim, essa dinâmica? Nessa rádio primeira que eu trabalhei na comunitária, eu fazia de tudo um pouco, assim. Eu cheguei a fazer uma parte de jornal, assim, para dar uma ajuda, sabe? Mas eu sempre tive muita clareza, isso foi desde muito cedo, assim, que a parte que eu gostava mesmo era a parte do entretenimento, assim, a parte musical mesmo. Eu não me interessava muito por essa parte mais séria, entre aspas, assim, mais jornalística, sabe? Então, eu nunca tive muito essa pretensão de apresentar um jornal, porque eu acho que aquilo que eu comentei agora há pouco, assim, eu acho que eu me engesso um pouquinho, sabe? Porque é fora da minha zona de conforto e o que eu gosto mesmo de fazer é essa coisa mais solta, assim, da comunicação mais de entretenimento mesmo, sabe? Então, eu fiz, assim, tive um período de aprendizado dentro disso, com essa parte do jornalismo, porque é importante a gente também experimentar, até para conhecer, entender o que a gente gosta mais de fazer, né? Mas eu fazia mais a parte musical mesmo. Eu fazia o horário da tarde na época, e era um programa bem musical, atendendo pedido, assim, mais voltada para um público mais popular, que a gente fala. Bem aquela coisa de mandar beijo e mandar alô, e, né? Aquela coisa bem rádio popular, assim, bem típica, né? E foi uma experiência bem legal, até porque nessa época, né, quando eu comecei, até quando eu entrei na segunda emissora ali, que era Guararema, na minha cabeça era isso, assim, a minha comunicação, ela era uma comunicação do rádio popular, né? Eu tinha muito essa clareza comigo, naquela época, assim, eu vou trabalhar com rádio popular, não com rádio jovem, que a gente fala, né? Porque existe uma diferença de comunicação, assim. E aí, tanto é que, assim, o sonho da minha vida, eu pensava assim, um dia que eu trabalhar na Guararema de Blumenau, eu zerei a minha vida, porque era a rádio que eu tinha de referência de ouvir, na minha casa, minha família ouvir, assim. E aí eu consegui, né? Eu cheguei lá, trabalhei na Guararema de Brusque, mas era temporário, porque a comunicadora, ela tava de licença maternidade. Então eles me chamaram, eu nem tinha 18 anos ainda, e falaram, 4 meses e tchau, é contrato temporário, tem interesse? E eu falei, claro que sim, porque eu queria aprender, né, como que seria uma experiência numa rádio popular, assim, FM mesmo, não uma rádio comunitária. Então ela tem uma abrangência muito maior e, consequentemente, a gente aprende outras coisas, né? E aí eu fui, me joguei. No fim das contas, quando terminou esse contrato, eles me fizeram uma proposta para eu continuar lá, mas era um pouquinho complicado para mim pela logística, porque eu não tinha nem 18, né? Então eu não dirigia, e aí tinham ações que eles iam precisar de alguém que dirigisse.
E aí eu ia acabar ficando uma logística um pouquinho complicada. E aí eu pensei, eu acho que não é para ser nesse momento, né? Quem sabe mais para frente. Aí eu voltei para uma rádio de Gaspar, que não é a Rádio Vila Nova, que é essa comunitária, é a Rádio 89 FM, que ela é uma rádio FM popular também, que compete com a Guararema, digamos assim, né? Uhum. Então, uma rádio comercial FM. E aí fui trabalhar lá e também era licença maternidade na locutora. As locutoras iam engravidando e eu ia cobrir. E aí eu fui, a Vivi Batista trabalha lá até hoje, ela estava grávida, e aí ela pegou 6 meses. Daí ela pegou umas férias ali junto, enfim. Aí eu fui também, fiquei 6 meses lá. Também foi uma experiência bem legal. E sempre, como eu falei, essa comunicação popular, né? E aí, quando terminou esse contrato temporário, a Rádio Guararema de Blumenau me chamou. Daí era um contrato fixo. Aí era tipo pra eu vir, aí, né? Eu falei, amém, Senhor, né? Amém, meus né? dias de glória chegaram. E aí eu vim para Guararema de Blumenau, continuei morando em Gaspar, mas trabalhando aqui, fazia o horário da 1 às 6. E, nossa, foi um período muito legal, assim, eu aprendi muito, muito, muito. A rede Guararema de rádios, né, ele com César Souza e tudo mais, ele é um cara que tem muito conhecimento, né, sobre rádio, então, cada conversa com ele era um aprendizado, assim, e eles confiaram muito no meu trabalho, porque, querendo ou não, eu era super jovem e eu não tinha tantos anos, assim, de experiência, sabe? Então, eu sou muito grata a eles, assim, e dali, eu achei que ali eu ia ficar, assim, muito tempo, né? Eu acabei pegando a virada para Massa FM, porque todas as Guararemas viraram Massa FM, né? E aí eu peguei essa virada, eu acho que eu fiquei 1 mês e meio, assim, com a virada da Massa, sabe? Uhum. E aí eu recebi proposta da Atlântida de Blumenau. Daí foi onde veio o pulo do gato do tipo, tá, e a comunicação, né? Porque é uma comunicação diferente, é uma rádio jovem. Então, por mais que, eu trabalho em rádio, já sei mais ou menos como é que funciona, muda o estilo da comunicação. Né? Uhum. Não adianta, assim, é um processo mesmo de adaptação e de vocabulário mesmo, muda tudo, sabe? E aí eu pensei, meu Deus, né? Daí fiquei naquela indecisão, assim, de sair da zona de conforto, mas eu enxerguei uma boa possibilidade, sabe? E aí eu acabei aceitando o desafio, entrei na Atlântida de Blumenau em 2017, aí eu fiquei ali até 2019. E foi maravilhoso. Nossa, incrível trabalhar com o Raf Steinbach, assim, meu Deus, realização dos meus dias, porque ele é um amigão da vida, assim, até hoje. E a gente se dava muito bem, era muito legal, assim, tinha uma sinergia muito boa, assim, do trabalho. E aí eu me descobri mesmo na comunicação jovem, sabe? Que daí deu aquela virada, eu falei, gente, é isso aqui que eu quero fazer. Uhum. Tipo, me abriu uma nova possibilidade, assim, que eu falei, cara, eu já amava fazer isso, mas assim, esse estilo de comunicação é o que eu quero, sabe? E aí, depois dali, eu fiquei até 2019, daí eu recebi proposta para ir para Atlântida de Floripa. Daí eu fui em 2019 para Floripa e fiquei até 2022. Aí, em novembro de 2022, aí eu encerrei o meu ciclo lá na Atlântida e foi onde eu recebi a proposta para vir para a Jovem Pan de Blumenau, que daí entra essa questão, né, de trabalhar com rádio jovem. A Jovem Pan é uma rádio muito conhecida nacionalmente falando, né, tem muitas afiliadas. Sim. E ela vem crescendo cada vez mais e eu tinha muito desejo de trabalhar com essa marca, né, pelo peso que você tem no nome, enfim. E até pelo aprendizado diferente, porque não adianta, né? Cada lugar é um aprendizado novo, assim. Claro. E toda essa bagagem da Jovem Pan brilhou meus olhos, assim. E aí eu vim pra cá em novembro de 2022 e tô ali até hoje. Legal. Ô Fê, tu tá em casa, porque, só pra explicar pro pessoal, tu nasceu em Gaspar. Gaspar é do lado de Blumenau, porque a gente tá aqui no sul, né? A gente tá aqui no sul, às vezes tem gente que não ficou claro, assim. Isso, agora eu moro em Blumenau atualmente. Uhum. Né? Quando eu voltei de Floripa, daí eu resolvi morar em Blumenau. Mas antes de ir para Floripa, eu morava em Gaspar e trabalhava. Às vezes em Gaspar, e no período dele da Atlântida, de Blumenau, que eu comentei, eu ainda morava em Gaspar. Então eu fazia esse bate e volta. Mas é tipo meia hora, assim. É uma cidade coladinha com Blumenau, assim. É bem perto. Bem de boa. Eu comecei a te acompanhar, na verdade, da Atlântida de Floripa, assim, né? E eu acho muito legal essa vibe, como tu falou, é vibe jovem pra cima. E assim, sempre tem que estar alto astral, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, no ar tem que estar, mas na vida real é outra coisa, né? Tem que encarar, é um personagem ali. Como é que tu faz, assim, porque eu acho que principalmente a voz na comunicação, ela passa muito, assim, sentimento, a pessoa tá pra baixo, tá nervosa. E tu, principalmente, é a voz, assim, né? Quem é comunicador de rádio. Como é que tu faz, assim, pra
justamente tu trabalhou mais em rádios assim para cima, alto astral, jovem. Qual é a tua tática para sempre estar com o astral lá em cima, mesmo que às vezes não é assim, né? Sim, somos seres humanos, todo mundo tem seus dias bons e ruins, né? E com a gente que trabalha com comunicação, acaba sendo um pouquinho mais desafiador essa parte mesmo, porque sim, tem momentos assim que, tipo, tu pensa, ai meu Deus do céu, né? Da onde que eu vou tirar um ânimo aqui? Animação. Porque às vezes a gente tá o pó da gaita, né? E aí, cara, o que eu sempre digo, assim, quando eu entro no ar, eu tento esquecer dos meus problemas. Tem coisas que, obviamente, a gente não tira da cabeça, mas eu tento entrar numa bolha mesmo, sabe? De que eu quero entregar ali para as pessoas o meu melhor. E eu sempre tento também me colocar no lugar do ouvinte, sabe? O que eu gostaria de ouvir hoje, assim, de uma pessoa? Se eu tô aqui ouvindo rádio, e se eu tivesse num dia ruim, sabe? O que eu gostaria de estar ouvindo agora que poderia dar uma mudada no meu dia, que poderia me dar aquela injeção de ânimo, assim? Então eu tento sempre, por mais que às vezes seja difícil, esquecer um pouco, assim, tipo, deixa um pouquinho de lado esse problema que depois eu resolvo e agora eu quero entregar o meu melhor. E automaticamente, eu acho que isso vira meio que um hábito mesmo, sabe? Tipo, tu falou ali, é um personagem e tal. É difícil porque ao mesmo tempo que a gente, não é um personagem, mas parece que porque no fim das contas é isso. Tu vira tanto um hábito na tua cabeça, é como se virasse uma chavezinha, sabe? Que automaticamente, a partir do momento que a gente liga o microfone, não existe outra opção de falar de outra forma. Né? Então, é aquela entonação que a gente já está acostumado a falar. Muito se falava antigamente da questão da impostação da voz, né? Que era aquela coisa da pessoa mudar muito a voz quando ela está no ar, né? E isso acontece muito até hoje. Mas eu digo assim, existe a impostação, mas as pessoas sempre perguntam pra gente assim, fala como tu fala na rádio. Porque não vai ser como eu tô conversando contigo aqui, porque a gente usa uma entonação diferente. Sim. Quando a gente quer botar a energia, né, que a gente quer entregar aquela energia assim lá em cima, a gente tem que dar uma outra entonação, né? Sim. Então, o que eu digo é meio que isso, assim, eu acho que vira automático mesmo, acho que é uma chavezinha assim na cabeça que ela simplesmente, cara, liguei o microfone, eu vou entrar no ar como se estivesse no meu melhor dia, sabe? Mesmo que às vezes não esteja. Mas sim, essa é uma das partes desafiadoras da profissão. É o teu trabalho, né? Resumindo, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Perfeito. Não tem outra explicação. Exatamente. Perfeito. E só para explicar para o pessoal, que às vezes pode ter dúvida, né? Que também aqui acompanha muita gente que não é da comunicação. Eu queria só que tu desse, então, um exemplo. Olha só, eu já pedindo. Como é que tu entra no ar, por exemplo, tu falou da rádio jovem e a rádio popular. Dá um exemplo pra gente, assim, pro pessoal ficar bem claro o estilo de cada um. Às vezes pode ser parecido, mas não é igual, né? Então, a rádio popular, hoje em dia faz muito tempo que eu não faço, né? Mas a rádio popular, ela trabalha até, no meu ponto de vista, isso, tá? Que é como funciona na minha cabeça essa explicação, assim. Ela trabalha, eu acho, até com uma entonação diferente do que da rádio jovem. O que eu percebo da rádio jovem é que, assim, a gente usa uma outra entonação, qualquer rádio que a gente trabalha, a gente vai usar uma outra entonação diferente daquilo que a gente faz o conversado, né? A não ser, assim, aquelas rádios mais, que a gente diz, mais maduras, que às vezes é uma coisa mais só conversada mesmo, até um tom, às vezes, até um pouquinho mais ameno, né? Mas o que eu entendo é que, assim, a rádio jovem parece que ela é mais conversada. Ela tem uma entonação diferente, mas ela é mais a vibe da galera, sabe? Assim, tipo, vou usar até umas gírias. Dá um exemplo aí, faz como se tu estivesse na rádio, vamos ver. Quando eu entro no ar na rádio, a gente usa sempre o slogan da Jovem Pan, no caso, né? Então, quando eu entro, automaticamente, na minha cabeça, eu já aumento o tom, a minha projeção da voz, né? A número 1 do Brasil, Jovem Pan 88,7 FM. Começando por aqui, uma atrás da outra. Estamos começando agora e é 1 hora direto de música, sem intervalos comerciais. É só sucessos para botar no seu dia, aquela energia que tá faltando aí no seu dia, a gente traz agora para você. E aí a gente vai mais ou menos nessa vibe. Tá vendo como já muda do que eu falo, entende? E a rádio popular, eu acho que ela é ainda assim, uma entonação ainda mais pra cima, sabe? Eu não vou me arriscar a fazer aqui. Porque não vai fazer. Eu ia pedir isso. A rádio popular, eu tô muito tempo, eu tô engessada. Mas assim, eu acho que dá já pra entender um pouquinho que ela é um pouco mais assim, numa entonação mais tipo, vem com a gente, sabe? Muito do querer conectar assim com quem está ouvindo. Mas elas se conversam, é comunicação, né? Então, é só às vezes o jeitinho ali de como que a gente projeta a voz, e é muito mais, no meu ver, daquilo que se é falado, né? Das palavras
que a gente usa para conectar com aquele público. Quando a gente fala rádio mais jovem, não, é um comportamento jovem, né? Isso, então, é usar aquelas gíriazinhas, que é tipo assim, gente como a gente, entende? E hoje, o que eu percebo que conecta muito a comunicação do rádio é que não existe mais a perfeição, né? Eu acho que quanto mais natural, eu acho que quanto mais assim, a gente errar no ar e falar que errou mesmo, Ai, que mais bom isso, né? né? Que bom isso, né? Porque eu acho que ótimo. Exato, porque isso também conecta, né? Porque, tipo, como eu falei, somos seres humanos, ninguém é perfeito, assim como a gente tem dias ruins, a gente erra o tempo todo também, né? Então, vão acontecer alguns deslizes ali, né? Eu tenho muito disso, assim, e virou uma coisa bem minha. Cara, se eu erro, eu vou dar risada de mim mesmo, mas, gente, eu tô bem louca. O que é isso? Tipo, hoje mesmo, eu falei, acho que foi hoje ou foi ontem, não lembro. Eu tava encerrando o primeiro bloco das Mais Pedidas, que é um programa da Jovem Pan. E eu falei, aqui? Só que eu tinha mais um bloco pela frente, então não tinha acabado o programa. Né? Já tava e eu já tava encerrando. Eu já tava lá no final do programa. Aí eu falei assim, assim a gente encerra, não sei o que, eu fiz todo o encerramento, daí eu olhei assim. Não, pera, gente, que encerra? Eu tô louca. Não encerra, a gente tá na metade. Daí, meu Deus do céu, é porque terça-feira ainda tá muito frio e tal, daí já brinquei com isso. Mas, tipo, cara, isso conecta, sabe? Porque quem tá ouvindo do outro lado, ao invés de ficar, tipo, meu Deus, ela falou que acabou e agora voltou, a pessoa já dá risada junto e, tipo, tu vira meio que... a pessoa se sente próxima de ti, né? Por conta disso. Exatamente. Que legal, Fê. E eu percebo isso também, que tu mostra muito os bastidores no teu Instagram, né? E eu queria perguntar quando que deu o boom, assim, que tu realmente percebeu que o pessoal tava te conhecendo, principalmente pela voz. Claro que hoje o rádio ele é muito transmitido também. Eu acho que é transmitido também pelo YouTube? Ou não? Não, ali na Jovem Pan a gente não faz. Mas, assim, o pessoal tem rede social e sabe quem é a Fernanda Cunha, né? E como é que foi isso para ti também? Tu cresceu na rede social compartilhando esses vídeos? Quando tu percebeu, opa, aqui o pessoal tá vindo aqui por conta do meu trabalho, assim? Perfeito. Então, eu acho que eu compartilhei o primeiro vídeo, assim, de bastidor. Eu já tinha umas sacadinhas, assim, de mostrar, às vezes, até quando tu me perguntou, eu lembrei de um vídeo que eu fiz, eu acho que lá na Atlântida de Floripa. Como as pessoas acham que o comunicador está quando toca música. Não, era uma coisa meio que tipo assim, como o comunicador tá, na verdade, como as pessoas acham que ele tá sempre animadão, mas na real não, tem dias que tá, tipo, na bad vibe. Eu tinha já umas coisinhas, assim, de brincar com essa coisa do tipo, aquilo que ninguém vê, né? Mas eu não mostrava, como a gente não tinha transmissão, não temos transmissão, eu não mostrava essa parte do bastidor, assim, escolhendo a notícia que eu vou trazer, trazer uma curiosidade sobre alguma música. E aí, aconteceu assim, ainda vem acontecendo uma onda de pessoas interessadas nesses bastidores, assim. Então, foi uma onda de comunicadoras que ficaram em evidência e que até vou citar algumas delas. A Juliana Molino, da Rádio Mix, ela é maravilhosa e ela compartilha muito os bastidores da profissão, assim, é muito legal acompanhar ela. Ela foi uma desse movimento. A Marcinha Neto, que é da Jovem Pan de Joinville, a Marcinha é sensacional. Ela é maravilhosa, também tem uma super experiência, já trabalhou em 1000 rádios. E ela também estava compartilhando e tal. E aí eu comecei a ver uns vídeos dela de bastidores e eu fiquei tipo, cara, isso é muito legal. É muito legal mostrar, tipo assim, é só gravar o que a gente já faz. E o pessoal gosta, né? O povo gosta, né? Demais. E aí eu fiquei naquela, cara, eu vou tentar fazer isso aqui também, sabe? E aí tava muito nessa onda dos clássicos, né? De coisa mais nostálgica, pessoal nessa onda. Eu acho que a pandemia, ela trouxe um pouco disso, uma coisa mais nostálgica, assim, sabe? E tava muito em evidência esses TBTs e tal. E eu compartilhei o primeiro vídeo, se eu não me engano, foi em maio do ano passado. O primeiro vídeo que eu publiquei de clássico da Pan, né? Que é um programa que entra ali uma vinhetinha, que vem um clássico na sequência. Durante a programação, aleatoriamente, assim. E aí foi um desses vídeos que eu publiquei e ele já deu muito certo no TikTok, de cara, assim. Tipo, foi bom. Daí eu fiquei tipo, meu Deus, que loucura isso aqui. Vou postar mais. E aí continuei postando, e comecei a fazer cada vez mais e automaticamente daí fui conseguindo atrair, né, seguidores interessados e que gostam muito de rádio. Algumas pessoas que daí entra aquela confusão, né, porque tem muita gente que acha todo mundo muito parecido a voz, né?
Ah, nossa! Tinha um monte de comentário, eu dava risada, né? Tinha um monte de comentário falando assim, nossa, eu te escuto desde quando eu era criança e tal, sabe? Porque, tipo, eu acho que não era eu, mas tudo bem. Mas é por causa dessa confusão que traz, tipo, nossa, as vozes das mulheres comunicadoras são muito parecidas, mas é muito disso que eu comentei, da entonação que se usa e realmente fica parecido, né? Dependendo da voz da pessoa, enfim. E aí começou a vir nessa onda, assim. E aí eu tive alguns vídeos que viralizaram e por conta disso eu alcancei bastante seguidores, assim. E eu adorei isso, obviamente, pela questão da rede social, até porque hoje eu já trabalho com a minha rede social, além da rádio, assim, né? Com publicidades e tudo mais, que já era uma das coisas que eu gostava de fazer também, mas muito por conta da profissão, sabe? Eu fiquei muito feliz de, tipo, das pessoas estarem interessados em entender como é que funciona esse meio de comunicação que é tão maravilhoso, né? Que é o rádio. Então eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Tipo, ai, que legal, legal ter os seguidores, legal ter sendo visto, mas fiquei muito mais feliz pela questão de disseminar mesmo, assim, para as pessoas acompanharem esse bastidor e ver o quanto a rádio ainda também tem força, né? Olha só como as pessoas se interessam por esse conteúdo, entende? E esse movimento foi bem, bem legal por isso. E teve um movimento bem de mulheres, assim, bem interessante. Que legal. E até justamente tu tocou num assunto, né? Porque, principalmente público mais jovem, tu chegou a ouvir e falar assim, tu quer trabalhar com rádio? Tu trabalha com rádio, ninguém mais ouve. Ou aquela coisa. O pessoal ainda comenta isso? Ou chegaram a comentar contigo? Muito pouco para mim, assim. Eu não tive muito isso. Tem sempre um outro comentário, mas será que o rádio ainda tem força e tal, né? As pessoas questionam muito, mas o rádio tem muita força, né, gente? Bastante. Então, ele é um meio de comunicação que ele vem se reinventando, ele vem se adaptando, né? As demandas, assim como tu falou, a questão de transmissão. Nós ali na Jovem Pan, atualmente, nós não temos transmissão do programa. Mas, gente, a gente pode estar no digital tanto quanto qualquer outro meio de comunicação, né? E não adianta, né? O rádio, a gente sempre fala assim, aqui na nossa região, a gente sofre muito com enchentes, né? E aí, quantas vezes já aconteceram enchentes, por exemplo, que não tem mais nada no ar, não tem mais televisão que consiga dar conta e tal. E quem tá no ar é o rádio, sabe? O rádio tá ali porque a gente consegue ir se virando para trazer informação. Então, ele tem muita força ainda, mas sim, a gente tem que acompanhar o fluxo, né, da vida, da tecnologia e se reinventando, né, através de aplicativo, dá para ouvir também por aplicativo. Então, hoje, até mesmo por conta dessa questão que eu falei dos seguidores, tem muita gente que me segue que não é daqui, e eles ouvem muito pelo aplicativo, pelo site da Jovem Pan. Então, a gente ter essa possibilidade faz com que a gente atraia o público que, de repente, não estaria nos ouvindo, digamos assim, né? Mas com essa possibilidade, a gente ganha mais audiência também, né? Legal, o segredo é se reinventar. E falar nisso, Fê, como é que é então esse teu trabalho com as redes sociais? Como é que é a tua relação com as redes sociais? Tu costuma sempre compartilhar todos os dias? O pessoal cobra, às vezes quando tu não aparece muito. Como é que é o teu dia a dia agora, pensando também nesse teu trabalho do digital, né? Porque acaba sendo também um trabalho fundamental, né? Exato. Então, assim, a parte da rede social, a rede social também ela é muito complexa, assim, né? Então, tu tem que estudar muito sobre ela para entender até a questão de algoritmo e tudo mais. E eu sou relativamente nova nesse meio, assim, né? Então, eu comecei a me dedicar bastante a isso, fazendo mentorias e tudo mais, e cursos mesmo bem voltado para isso, para eu me entender como influenciadora, de que forma que eu poderia agregar e de que forma trabalhar mesmo, né? E tá indo, assim, sabe? Eu entendo que é um processo, assim, que é passinho de formiguinha mesmo. Essa questão da gente se encontrar dentro da rede social, assim, de encontrar aquele conteúdo certeiro, assim, é um processo, tudo é teste, né? E rede social muda muito rápido, o que funciona hoje, amanhã já é flopado. Então, tem que ter bastante dedicação, tem que estar sempre buscando muita referência, mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito da questão do vídeo também, assim, e de fazer vídeos me comunicando, né? Não só, tipo, aparecer no vídeo, né? Eu acho que a comunicação é o meu forte, né? O resto a gente vai agregando, assim, o que dá. Então, eu gosto muito, mas eu percebo que é bem desafiador. E sim, se eu não apareço algum dia, é muito engraçado que daí o pessoal que acompanha tem os fiéis ali, né? Que seguem, tipo, esperam já todos os dias, porque eu tenho o hábito de chegar na rádio. Meu programa começa às 8 horas da manhã, né? Eu boto filmar, tipo, vou entrar no ar, eu já deixo o celular ali pronto, filmo bem rapidinho e já publico bom dia e tal com a abertura do programa. E hoje foi um dia, por exemplo, que eu não publiquei, assim, que eu tava na correria. Cara, eu já recebi várias mensagens de ouvintes que são fiéis, daqueles que gostam muito de acompanhar e dizem:
O que aconteceu? Tá sumida, sabe? O pessoal já veio me cobrar. O pessoal assim. cobrando, né? Cobrando, cadê? Tipo, cadê? Não bateu o ponto, querida, vamos lá. Tá atrasada. E aí, é bem engraçado, assim. Mas isso é muito legal, né? Porque mostra que tem o pessoal ali que é fiel mesmo, que gosta de acompanhar. Ai, que legal. E tu costuma, por exemplo, mostrar mais esse teu lado profissional ou, no fim das contas, tu também mostra o teu lado pessoal? Tu é low profile nesse sentido? Ou tu gosta de mostrar mais o teu trabalho? Porque acaba misturando, né? Querendo ou não, muita gente te acompanhando, né? É verdade. Então, esse é um dos processos, assim, que eu venho trabalhando dentro da rede social, de entender até que ponto o que é legal mostrar, né? Às vezes, tem muito disso também, assim, a gente que trabalha, por exemplo, eu trabalho na rádio. Aquilo dali é a minha rotina, é meu dia a dia. E muitas coisas a gente não acha que é interessante mostrar, porque é normal pra gente, entende? Aí tu fica naquela assim, mas será que as pessoas vão achar isso aqui interessante? Tipo, isso aqui é tão normal, sabe? Mas não, para as pessoas que não vivem aquele dia a dia, tudo é muito interessante, né? Porque é uma novidade. Então, às vezes, tipo, eu me pego meio que nessa, assim, tá, será que eu mostro isso? Nem é tão legal assim. Não, vou mostrar, porque se não for legal, tá tudo bem também, vai passar batido, tá tudo certo, né? Uhum. Mas essa parte do pessoal, assim, eu dou umas pitadinhas, assim, ali na minha rede social, eu mostro um pouco, assim, da minha vida também, mais pessoal, mas atualmente, até se depois o pessoal que vai olhar lá, vai me seguir e tudo mais, aí o pessoal vai perceber que é mais essa parte profissional, assim, por enquanto, né? Mas eu acho que é uma construção, acho que não tem muito como separar uma coisa da outra, assim, né? Dá uma pitadinha também, às vezes, de vida pessoal também chama muita atenção, né? O pessoal tem curiosidade. Conecta, né, com as pessoas. E a questão das publicidades, Fê, como é que, tipo, tem que usar também a criatividade, né? Que eu te acompanho ali. No caso, por exemplo, as marcas te procuram e tu faz o teu texto, tu que tem ali a ideia de como fazer, porque tem que ser algo que é bem a tua cara, né? Também, acho que não pode ser nada engessado, né? É verdade. Hoje em dia, assim, as publicidades, eu tenho muita sorte com os clientes que eu trabalho, assim, porque todos eles deixam bem livre, sabe? Ou até mandam um briefing, a gente pensou em tal coisa, mas, poxa, adapta do teu jeito, sabe? Então, às vezes, vem uma referência que eles gostam, que eles gostariam que eu reproduzisse, mas, assim, não precisa ser à risca. Eu posso fazer do meu jeito, falar do meu jeito, fazer a abordagem, né, da maneira que eu entendo que faz mais sentido para mim, e até trazer para o meu universo, assim. Até hoje mesmo, eu estava negociando uma publicidade ali que eu tenho para fazer, e aí eu falei, a gente tinha que conectar com o café da manhã, assim, tipo, falar do matinal, essa coisa do, tipo, café da manhã mesmo. E aí eu fiquei assim, putz, café da manhã, tal, o que eu poderia fazer? E aí eu lembrei que quando eu tô no ar, nessa uma atrás da outra, que é 1 hora direto de música, eu sempre falo assim no ar, que agora é a hora que todo comunicador ama, que é a hora de tomar café, porque é 1 hora direto de música, né? Então a gente tem aquele tempinho ali que a gente desce, toma um cafezinho, sabe? E aí eu fiquei assim, cara, eu falo isso todo dia, vou fazer uma publicidade falando disso, lembra que eu falei que toda hora é 1 hora direto de música, nessa hora é a hora que eu vou tomar um café, e aí eu vou aproveitar e mostrar os produtos que eu escolhi para tomar café. Então é muito disso, assim, de ter essas sacadas do tipo, cara, o que faz sentido com aquilo que eu falo, aquilo que eu compartilho com as pessoas na minha rede social e que pode conectar com essa publicidade. Então, sim, tem que ter muita criatividade, tem que estar sempre assim, com a cabeça bem aberta, né? Para, tipo, pensar em possibilidades também para apresentar, porque às vezes o cliente ele vem com um briefing, meio que uma ideia, uma referência, mas às vezes ele só confia em ti mesmo, sabe? Ele manda ali, não esquece que eu quero que fale isso, de que maneira que tu vai falar, te vira. Então tem muito disso também. Então essa criatividade tem que estar sempre sendo estimulada, e eu acho que uma das coisas que ajudam muito nisso é buscar referência, né? É consumir outros conteúdos, tanto no Instagram quanto também no TikTok. O TikTok até acho que tá, assim, mais, como é que a gente enxerga mais possibilidades, assim, diferentes, sabe? Eu acho que o Instagram, meio que vai seguindo uma linha, assim, agora a onda é essa. Daí, e do TikTok, não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então acho que é uma boa rede para buscar referência também. Também gosto do TikTok porque eu acho mais real também, não é muito, assim, perfeito, né? O pessoal, ligou a câmera, posta, não precisa estar super arrumado. Eu acho isso legal também. Traz mais naturalidade. Ô, Fê, aqui atrás de mim, agora que eu percebi que eu deixei a garrafa de álcool aqui atrás de mim, e eu tô vendo aí atrás de ti que tem alguém ali. Quem é? Uma gatinha bem preguiçosa. Não, tá ela aqui, ela tá virada, ela tá com o rosto pro outro lado, né? E aí tem o outro gato lá dentro, porque tá bem frio hoje, né? Eles ficam assim, só intocado. Tu é gateira, então? Eu sou gateira. E sou mãe de 2 pets. Mãe de 2 pets, que legal. Aqui eu tenho 2 cachorros também, 2 caramelos. Eu adoro cachorro também. Eu acabei pegando gato na época quando eu tava em Floripa. Eu peguei o Xande, que é o outro.
E aí eu falei, eu precisava de um bichinho, assim, porque eu fui morar sozinha e tal, dei outra cidade, daí eu me sentia meio sozinha, sabe? Daí eu falei, gente, eu preciso de um bichinho perto de mim, porque eu sempre tive bichinho. E a gente tinha muito cachorro na casa da minha mãe, assim. Daí eu falei, mas acho que eu não vou pegar um gato. Daí eu adotei o Xande. Daí peguei ele, guria, meu Deus, eu sempre falo assim, ele foi tipo um remédio pra mim, pra ansiedade, pra tudo, assim, ele me ajudou muito. E aí depois a gente adotou a Aisha também. Que lindo, Xande e Aisha. Então. Xande e Aisha. Uhum. Não, nomes e fortes. O Xande, eu escolhi o nome diferente mesmo eu escolhi. E a Aisha já veio com esse nome, mas é bem parecidinho, né? Xande e Aisha, é o nome meio... X, um nome forte, com personalidade. Isso. Aqui eu também tenho o Thor Henrique e o Fred Augusto, né? Thor Henrique e Fred Augusto também. O meu namorado, se deixasse, ele queria dar nomes assim, tipo Rita, ele queria botar uns nomes assim, sabe? Daí eu falei, não, eu quero nomezinho assim diferente. Daí a gente acabou. Que legal. Ô, Fê, e onde que tu quer chegar ainda na tua carreira? Assim, tu tens algum sonho, algo que tu ainda não fez e quer fazer? Então, eu não tenho assim, como é que eu posso dizer? Eu quero crescer, eu tenho ainda assim essa ambição de tipo... de entregar mais, assim, dessa parte da minha comunicação, de criar outros projetos. Eu tive um projeto que foi muito, assim, que eu me senti muito realizada quando eu estava na Atlântida, que foi o Programa das Minas, que ele foi um sucesso. E esse projeto foi encabeçado por mim, pela Jane e pela Larissa, na época, né, que nós fomos as 3 primeiras meninas do programa. Hoje já mudou todo o time, né? Mas esse projeto foi que trouxe uma realização muito grande para mim. Ele foi o primeiro programa apresentado só por mulheres, né? Totalmente, só uma equipe só de mulheres. Já ouvi. Que conectava todo o estado de Santa Catarina, assim. Então, ele foi muito legal nesse ponto, assim, da gente ter conseguido esse espaço de conseguir só mulheres estarem no programa, porque isso não era muito possível, né? Antes, assim, sempre, tipo, tinha uma troca e tal, com outro comunicador. E ali foi muito legal. E o programa foi um sucesso, assim, desde o começo. E aquilo dali me trouxe, tipo, que gostoso isso, sabe? Tipo, tu criar uma coisa, um projeto do zero, tu vê ele acontecendo, ele saindo do papel e ele dando tão certo, assim. E eu, nesse momento da minha vida, eu não costumo, assim, fazer muitos planos, assim, de pensar, assim, sabe, muito lá na frente. Mas nesse momento da minha vida, uma das coisas que eu quero pensar um pouco mais a longo prazo é em criar algum projeto que esteja vinculado com a rádio ou não também, se for algo mais pessoal mesmo, mas que envolva a comunicação, sabe? Uhum. Eu sei que talvez agora falando isso as pessoas vão dizer, em podcast, né? Porque muito se fala em podcast. Uhum. E sim, eu já cogitei também um podcast, mas eu tenho aquela coisa assim, eu quero fazer uma coisa diferente, entendeu? Uhum. E aí, daí a gente fica esperando aquela ideia perfeita e não tira do papel. Mas não sei se vai ser um podcast, de repente sim, ou se vai ser algum outro projeto. Mas eu tô com eu sinto isso no meu coração, assim, nesse momento, sabe? Que uma hora vai sair algo nesse sentido. Exato, exatamente. E também, como eu não me vejo não trabalhando com rádio em si, eu estou bem esperançosa que esse momento de muitas possibilidades que a gente vive com a internet, tecnologia e tudo mais, de repente está conectado com outras rádios que não sejam daqui, sabe? De repente encontrar essa possibilidade, assim, de tipo, sei lá, apresentar o programa para uma outra rádio, um programa gravado, alguma coisa assim, mas que eu consiga estar em outro lugar além do ao vivo que eu faço aqui. Enfim, acho que isso são possibilidades que a gente pode ir pensando para que a gente se sinta realizado, assim, né? Independente, se vai ser ao vivo, se vai ser gravado, enfim. Eu tô com algumas ideias, assim, na minha cabeça, mas nada muito estruturado, assim, sabe? Uhum. Legal. E falar nisso, eu vou pedir para te deixar o horário, né? Tu falou que é das 8 horas. Como é que o pessoal faz para ouvir aí a rádio? Porque hoje com a internet tem essa possibilidade, então não precisa estar na região de Blumenau. Isso. Qual é o teu programa, o horário? Tá, para quem é de Blumenau e região, 88,7 FM é o nosso dial, né? Para você ouvir no carro, enfim, de onde você quiser. Mas para quem não é daqui da região, dá para ouvir pelo site mesmo, Jovem Pan, só selecionar Blumenau. Pronto, não tem erro, bem facinho mesmo de encontrar no site. Tem um aplicativo que se chama Panflix, que também você pode selecionar a região aqui de Blumenau, né? Vai ter todas as afiliadas, daí você seleciona Blumenau. E eu estou no ar das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Das 8 às 9 da manhã é o programa Rock and Pop. Uma mistura de rock e pop, obviamente, pelo nome. E aí, depois, na sequência, das 9 às 10 da manhã, uma atrás da outra, 1 hora direto de músicas. Depois vem das 10 às 11 da manhã as mais pedidas, que é um ranking
né, dos mais pedidos pelos nossos ouvintes, da 10ª até a primeira colocada. E às 11 horas da manhã tem o Manhã da Pan, que também é um programa bem musical, com informações dos artistas, muito voltado para música, assim, a gente fala bastante sobre isso. Informações que são importantes também aqui para a região, assim. Uhum. E é isso, assim, esse é o meu horário ao vivo, né? Se você quer me ouvir na Jovem Pan aqui de Blumenau, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Legal, gente, já fica aí a dica, Fê, que conversa gostosa, você é uma simpatia, amei te receber aqui no canal, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo pelo bate-papo, olha como passa voando, né? Meu Deus, muito! Como passa voando, eu só tenho a te agradecer, eu vou pedir, então, para te deixar as redes sociais aí, também, né, tu já falou do programa, então quem quiser ouvir a Fê, vai lá na Jovem Pan Blumenau, né? E aí, agora, rede social para o pessoal te acompanhar e os bastidores, né, que é muito legal, eu gosto. Perfeito. Te agradeço muito pelo convite. Foi um prazer trocar essa ideia contigo. Eu falo, né? Eu falo pelos cotovelos. Mas assim que é bom, assim que é bom. Já pensou se não falar, assim, de ficar aqui? Olhando para a parede. Mas eu amei muito. Eu amo falar sobre rádio, eu amo falar sobre a minha trajetória, a minha profissão. E, enfim, para mim é sempre um prazer. Então, eu te agradeço muito pelo convite. Parabéns pelo teu projeto. Muito legal ter essa iniciativa Obrigada. Que você está tendo. E, em breve, tu já entrevistou o Celo ou tu vai entrevistar? Vai ser, já tá na lista, já. Ele é maravilhoso! Vou deixar um beijo aqui pro Celo. Ele quando você falou pra mim assim, o Celo que passou o teu contato, ele também mandou mensagem pra mim. Eu falei, então você é amiga do Celo, tá tudo certo, que ele é maravilhoso. Ele é um queridão. Inclusive, nas próximas semanas, né, porque os episódios aqui do Manu Entrevista é de 15 em 15 dias, né, sempre nas terças-feiras. Mas ele já tá esquematizado, tá? Então, ele assistindo isso, já sabem, né, o pessoal aí já tem um spoiler que nas próximas semanas, o próximo entrevistado, os próximos é ele. Nossa, e acompanhei a conversa, porque o Celo é maravilhoso, ele tem uma super experiência, eu sou fãzaça dele, assim. Mas eu te agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer. E a minha rede social é @soufernandacunha, tanto no Instagram quanto no TikTok também. Então, me acompanham por ali, que eu sempre estou postando os bastidores. Para você que também é um apaixonado aí por rádio, ou para você que não conhece tanto assim também, ali eu mostro algumas curiosidades. E vai ser um prazer também trocar ideia, converso bastante com o pessoal por ali. Então, é isso. Tô lá, esperando para trocar uma ideia com vocês. Legal, Fê. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Um beijo. Beijão para ti. Muito obrigada pelo convite. Parabéns. Obrigada. E eu quero agradecer também você que ficou até o final desse vídeo acompanhando. Que conversa gostosa, né? Então, fica aqui com a gente. Ó, tem outros vídeos aqui no canal de outras entrevistas também. Tem os cortes. Então, tem bastante coisa boa. E nos acompanhe nas próximas semanas para assistir outras conversas gostosas como a gente teve com a Fê hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!